Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40 a mais, feliz da vida. Hoje, pela primeira vez, neste programa, com uma motociclista estilosíssima. Ela tem 40 a mais, é psicóloga e nós vamos falar sobre registros primários. Nós estamos com a Maria Aparecida de Oliveira, que ela é um arraso e comprou um macacão de gata. Tinha que ser assim, querida, introdução pra você. Ok, muito obrigada. Motociclista maravilhosa, ainda comprou um macacão de gata. Isso mesmo. Porque é uma gata, desculpa, Brasil. Obrigada. Vamos falar sobre as dores dessa mulher, sobre autoconhecimento de 40 a mais. Vamos, isso aí. Vamos dar um sabão nelas. Vamos. O que acontece com essa mulherada? As mulheres podem chegar, né? Pois bem, só olhar dois exemplos maravilhosos aqui. Olha como a gente é humilde. É isso mesmo. Então, o que acontece com as mulheres? O que eu vejo hoje, eu vejo primeiro de tudo, uma falta da autovalorização. A mulher, existe uma solidão muito grande, mulheres muito solitárias. Com 40 a mais. Com 40 a mais. Sim. E mulheres que vão em busca de uma companhia para suprir essa solidão, e elas acabam se sujeitando a alguns papéis, algumas situações que a desvalorização da mulher vai lá embaixo. E eu acho que toda a proposta dela se autodesenvolver, conhecer de onde vêm essas fraquezas, o que ela pode fazer para ela se transformar, tornar-se verdadeiramente uma mulher poderosa, isso é sensacional. Ela só tem ganhos. Ela só tem ganhos com a busca do autoconhecimento, trabalhar frustrações, saber de onde vem, ela ter o autocontrole sobre essas limitações que acometem. Acho que é isso que está acontecendo. As mulheres, elas estão se conhecendo muito pouco, estão cada vez mais sozinhas, porque são casamentos que não dão certo, são pessoas que resolvem seguir uma outra carreira, morar fora e acaba se pegando sozinha. Então, ela, num determinado momento da vida dela, ela tem tudo, mas ela olha para dentro de si e acaba não se enxergando. Aí ela percebe que não tem nada e ela vai em busca de qualquer coisa. E tem um detalhe, ela esquece, pelo fato de muitas estão casadas. Isso. Então, o que eu sinto, tá? Meu olhar. Que é uma solidão muito pior, porque é uma solidão a dois. Exato. Tem a solidão de você não ter alguém, um companheiro, alguém para você dividir momentos legais e tudo mais, e ideias, e por aí vai. Que um companheiro que você tem, são coisas que você faz. Agora, o pior pra mim é aquela que tem um companheiro, tá casada, tá 20 anos casada, sei lá, 20 e poucos anos, e tá numa solidão, porque esse homem não enxerga mais essa mulher. Então, às vezes, ela não trabalha, ela depende financeiramente do parceiro. Então, ela se sujeita a uma vida que é infeliz, que não é amada e que não se vê, porque não teve uma profissão, ela não desenvolveu algo. Essa é uma solidão de si próprio. Ela já é solitária dela própria. Juntando a dois, é uma solidão a dois. Mas ela está solitária de si própria. Ela tá solitária de si própria. Só que a mulher, ela enxerga muito solidão não ter alguém. E não é isso. Então, mas por que... isso também. Exato, mas por que você quer ter alguém? Porque o ser humano, ele não vive sem três
sem 3 pilares. Ele não vive sem carinho, ele não vive sem atividade, ele não vive sem alimento. Se faltar um desses pilares, ele tem um tempo de sobrevida menor. E o ser humano ele é dependente do carinho. Então, esta mulher, quando ela está sozinha, quando ela está sozinha, na verdade, independente se ela está com alguém do lado ou não, ela está sozinha. Então, ela está sempre em busca de algo que a satisfaça, mas no outro. Que o outro faça para ela, que encontrar isso no outro ou em qualquer canto ou em qualquer proposta. E por que ela busca isso? Porque ela não conhece quais são os valores dela, ela não conhece o que é que ela pode fazer que pode se satisfazê-la. Ela não conhece o que ela pode fazer que vai trazer felicidade para ela, vai trazer prazer. Então, ela em busca de qualquer coisa, na verdade, ela vai. Por isso que você encontra casais ou mulheres que se sujeitam a qualquer coisa, porque nessa relação que te oferece qualquer coisa, uma vez ou outra tem algo que a agrada. Então, as mulheres elas se colocam na seguinte condição: eu prefiro ficar nessa situação porque vez ou outra eu recebo alguma coisa legal, do que ela sair dessa situação e permanecer sozinha. Isso é bastante sério. Porque tem muitas mulheres judiadas por aí. Muitas mulheres que são pessoas incríveis, despotencializadas na mão de homens que não dão um mínimo valor. E elas não têm força para sair dessa condição. Porque elas já criaram uma dependência emocional. É dependência, porque você não tem recurso. Você cria dependência quando você não tem recurso para você ter o autocontrole. Então, você não tem o recurso, você não consegue ter o autocontrole. Se você não tem autocontrole, você tem a dependência. O que seria esse recurso? O recurso é ela se autoconhecer. De que forma? Então, por que muitas vezes nós vamos em busca, aceitamos qualquer coisa na nossa vida, ou desistimos de planos que a gente gostaria de fazer e não consegue? Na nossa infância, nós vamos vivendo registros de memória, nós vamos criando os primeiros registros de experiências primárias, nas primeiras experiências, nós vamos criando registros de memória numa parte do inconsciente chamado campo minêmico. Aquele filminho Divertidamente, já assistiu Divertidamente? Maravilhoso. O Divertidamente, ele traz essa proposta de o que acontece quando você vive uma experiência e aonde é que grava. Então, aquelas bolinhas coloridas é o seu registro de memória gravado no campo minêmico, que é uma área que a psicanálise intitula isso como campo minêmico. Então, nesse campo minêmico, você guarda as suas primeiras experiências. Se você tem experiências boas gravadas, a tendência é, no futuro, quando você for um adulto e você precisar de recursos, é você poder ter mais fortaleza. Agora, dependendo do que é que você tem ali gravado nesta memória e você não consegue se libertar disso, você fica... É um bloqueio que cria na sua vida. Você, diante de uma situação que você passa, o que te remete? O que te remete é a sua sensação e a sua emoção que você teve lá na sua infância, ou até mesmo na vida adulta, você consegue construir registro de memória. Mas Sim. Lá na sua infância, você cria um registro que, na fase adulta, isso não é favorável para você. E você não consegue se libertar disso porque você não sabe de onde vem. E também não sabe dar nome para isso. Não sabe, porque você não sabe de onde vem. Então, se você não sabe de onde vem, tudo que é inconsciente tem um controle sobre você. Você só consegue ter controle sobre esse registro de memória quando ele passa a ser consciente. Então, você tem porque a psicologia, ela trabalha isso. A psicologia, ela vai fazendo as sessões com você em busca de uma situação que você traz, que o terapeuta vai analisar e falou, opa, que tem uma pendência lá de trás que não foi trabalhada. Ele, muitas vezes, dependendo do terapeuta, ele vai dizer para você o que é exatamente isso.
Outros ele vai trabalhar de uma outra forma, vai te conduzir, que você vai sair da condição e pode ser que ele não vá abrir claramente o que é. Mas ele trabalha esse registro de memória e transforma, reprograma este registro, te dá um outro sentido para você enxergar aquela situação que aparentemente ela era inconsciente, mas que influi diretamente na sua vida, nas suas atitudes. Não, influencia muito. Mas muito, Diretamente. muito. Muitas pessoas se bloqueiam por completo. Se diminuem para caber no espaço. Só para você ter uma noção, a depressão, ela é um excesso de passado. Ela é um excesso de passado. E o que é? E por que as pessoas se deprimem? Porque elas trazem para a memória registros de passado. Elas estão o tempo todo ligadas naquela condição que não foi, que não era para ser, que não podia ter sido desse jeito, que está faltando e que faltou. Então, ela é um melancolia. excesso, a melancolia. E aí e isso tudo você está mandando registro para sua memória. Está mandando registro para sua memória e sua memória tá gravando. Manda comandos para o seu corpo. E tá ali gravando bem, porque ela trabalha bem. Manda comandos para o seu corpo. Então, porque a nossa memória, de que forma a nossa memória funciona? A nossa memória, ela não sabe distinguir o que é real do imaginário. Ela trabalha com tudo que você manda para ela, através de todos os seus sentidos e dos pensamentos e dos sentimentos. Tudo que você manda, ela vai interpretar. Então, nos cursos que eu faço, eu digo o seguinte: sejam vigilantes, sejam constantemente vigilantes no que é que você pensa e no que você sustenta. Então, quando você fala daquela mulher 40 mais em busca da própria identidade, se ela sustentar um objetivo que vai somar positivamente na vida dela, ela vai embora, juntamente com a atitude, atrelada à atitude de ir. Agora, se você tem pessoas que, puxa, eu quero transformar a minha vida depois dos 50 ou dos 40, mas ela está apegada aos registros de memórias anteriores, que é o medo, que é a insegurança, que é a diminuição de si própria, ela não vai, na verdade, ela vai viver uma fantasia que não é a realidade. Uma fantasia cara, viu? Cara. Porque o preço depois que ela paga por uma escolha errada. Isso. É muito alto. É bastante alto. E bastante às vezes complicado. Irreversível. Isso mesmo. Porque eu conheço pessoas que estão hoje com 70 e alguma coisa, e que você vê assim, numa amargura. Eu falei, meu Deus do céu. Isso é a solidão. Porque, assim, a vida da gente, ela é feita de escolhas. E nem sempre você faz a escolha correta. Às vezes você faz escolhas, porque não dá pra gente ser assertiva o tempo todo. Ai, que beleza. Nós não somos perfeitos. Não. Nós não somos perfeitos, nós somos passivos de erro, principalmente não fazer escolha assertiva o tempo todo. Mas, onde é que está o ganho? O ganho está quando você toma atitudes conscientes. Quando você tem consciência do que você tem, da atitude que você tomou e qual é a escolha que você vai fazer, você não tem sofrimento. Você pode até ter uma dificuldade, um momento de tristeza, mas você supera, porque você fala, poxa, mas eu decidi, foi uma escolha minha, eu tenho consciência disso. Entende? Você tem um controle da situação. Você faz uma escolha consciente e você tem controle da situação quando ela é favorável para você ou não. O que eu falo controle da situação? Controle de você decidir qual é o próximo passo que você vai dar frente ao resultado que você está escolhendo. Quando você faz algo por consequência de estímulos inconscientes que você não sabe identificar,
Você só sabe que você está numa solidão, que você está se sentindo sozinha e que você precisa de, poxa vida, eu preciso me engajar com alguém. Eu preciso de um companheiro. Então, Ou sentir pertencente a algum local, algum local. alguma tribo. Exatamente. Quando você faz essa escolha sem consciência, só por conta da sua carência afetiva, da sua solidão, quando você chega no lugar ou quando você está na mão da pessoa, você fala, você até consegue identificar, puxa, que enrascada que eu me meti, mas você não tem recurso para você sair de lá. Muita gente não sai disso. Não sai, tanto é que a gente vê o histórico, como cresce desses golpistas de aplicativo de relacionamento. Tem os O Tinder da vida. tem os Tinders, mas tem aqueles Summers, acho que é Summers que chama. Summers. Que você, em redes sociais, que você começa a se relacionar. Não conheço esse. Se você começa a se relacionar, conhece alguém de longe, de fora, aí é um outro tipo de golpe. Tem muita gente que cai nesse golpe. Ele vem, então assim, normalmente, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas são bastante... Acolhedoras. mas as mulheres são bastante vaidosas e elas... É vaidosa e ambiciosa ao mesmo tempo. Sim. Então, ou seja, ela quer o cara de fora, não importa o que é que tá pegando lá fora. O cara tem que ser de fora. O cara tem que ser de fora. Então, ou seja, normalmente esses caras são de lá de fora. E o que eles fazem? Então, eles vêm, eles engajam, eles já conhecem muito bem o que é que eles têm que falar para as mulheres, que as mulheres caem na lábia Porque o perfil deles. é o mesmo. Isso, as exatamente. dores são as mesmas. Exatamente. Aí Eu não eles tenho nem vêm... esforço de pensar, minha Isso filha. mesmo. De planejar, assim, não, esse eu preciso de mais requinte com essa daqui, porque o plano precisa ser, ela é Isso, mais não, esperta. não. Eles sabem. Aí o que eles fazem? Eles vão te iludindo, falando, sempre muito cavalheiro, vão falando, vão te iludindo, e você vai ficando cada vez mais apaixonada, tal. Quando ele vê que ele já tem o controle da situação, que você faz qualquer coisa por ele, aí ele inventa uma desculpa e pede dinheiro, e a mulherada vai lá e deposita o dinheiro, e é um golpista. Aí ele manda fotos que não é dele, ele sempre conta a história de família, põe criança no meio. Então, aquela coisa bem assim, nossa, eu encontrei o príncipe da minha vida. Por isso que você já leu aquele livro. São historinhas super, assim, de cotidiano. Não é que ele teve que elaborar uma coisa. Não. Ele só precisa saber como que a mulher funciona, a fantasia. E quem é Quer que cai casar. e quem é que cai nessa fantasia? A mulher carente, a mulher sozinha, a mulher que não se conhece. Se ela se conhecer, ela se diverte sozinha. Opa! Ela sai sozinha, ela não precisa do homem para ela estar lá, para eu fazer um passeio legal, para eu fazer uma viagem legal. Não, ela vai com um grupo de amigos, ela vai com uma amiga, ela vai sozinha, ela vai se divertir em qualquer canto que ela for. Porque ela tá bem com ela mesma. Isso basta. Então não tem essa fraqueza. E isso é bastante triste, porque você encontra isso em todos os meios. Não, Desde é da mulher, classe A à classe E. É isso mesmo, você encontra. Eu acho mais sério, porque a classe A, ela tem um poder de compra muito maior do que a classe D e E. Exato. Então, ela vai se entupindo de coisa, comprando coisa em cima de coisa. Excesso, e comida, e tudo, para ter tudo. satisfação. Porque Pra ver se o comprar e o comer dá um prazer imenso. Exatamente. Ele dá um prazer imenso, ele eleva esse nível de prazer. Mas é um prazer momentâneo. momentâneo. Solta a serotonina da vida lá e isso. só alegria. Mas é algo que a hora que ela chega em casa, ela por que percebe, eu comprei fala, esta por que merda? eu fiz isso? Aí ela acaba de comer, puxa vida, por que eu comi? Mas é para satisfazer esse vazio. Esse vazio que não tem nome. E como que a gente vai nomeá-lo? É um processo. Tem que fazer um processo, se dispor a fazer um trabalho de autoconhecimento. Dispor, falar, olha, eu quero participar de... Existem várias pessoas que trabalham com
com a questão do desenvolvimento, de autoconhecimento, mas é muito vazio. Eu Muito. faço o trabalho, mas eu vou na base, construo desde a base, desde dos registros primários, para ela entender da onde vem o comportamento, porque se ela entender, frente a uma situação que automaticamente ela vê e fala, puxa vida, isso aqui é algo desconhecido, mas ela já pensa e já tem o autocontrole em cima disso. Então, ela precisa desta base. Aí, ela Concordo. tendo esta base, aí depois você faz todo um processo para ela se autodescobrir, para ela olhar para dentro dela própria e dizer o que eu gosto, o que me dá prazer, como que eu gostaria que fosse minha vida, quais são as coisas que eu gostaria de comer, de vestir, onde eu gostaria de me divertir, entende? Então é todo um processo. E não adianta você trabalhar essa autodescoberta do que eu gosto de fazer, se você não trabalhar a base para dar o recurso de enfrentamento para ela. E Porque de o que reconhecimento. falta das mulheres, o que falta dessas mulheres que se sujeitam a várias situações que você fala, puxa vida, mas como alguém permanece nesse eixo, é a falta de recursos para tomar uma atitude, fazer diferente. É isso que ela precisa conhecer antes de você traçar qualquer planejamento. Porque se Concordo. você não trabalhar essa base, qualquer planejamento que você vai traçar vai ficar no papel, vai ficar em Não vai vão. ter ação. Ela não tem como fazer Mas porque não isso. fez sentido. Exatamente. Ela tem que sentir. A mulher é do sentir. Então, mas você só consegue sentir se você reconhece. Então, Então, eu vou te dar um exemplo. eu tenho que fazer essa mulher sentir, Isso. pra ela reconhecer. Isso. Ela fala assim, opa, essa dor eu conheço. Isso. A partir do momento que ela conseguiu fazer essa conexão, aí ela começa um questionamento. Exatamente. Eu percebo muito isso. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você entende de podcast. Eu não entendo. Então, se você for falar para mim, você vai falar com propriedade, porque você vive isso. Então, você conhece, você vive, você sabe o que é, quais são os sentimentos, quais são os ganhos, quais são as propostas. Você vai falar da sua arte com propriedade para mim.